Chegou a hora de descobrir o poder que está dentro de você. Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Super Cérebro. Apresentação da neurocientista, mentora e palestrante Juliana Nisa. Super Cérebro, com Juliana Nisa. Boa tarde! Ótima tarde para você, queridíssimo ouvinte aqui da Vibe Mundial. É sempre um prazer inenarrável estar com todos vocês para a gente vibrar positivamente, falar de coisa boa, né, gente? Vamos combinar que o Super Cérebro, ele tem como objetivo elevar as vibrações positivas em meio a tanta informação e a maior parte delas negativas, infelizmente, né? Mas eu entendo que por muitas vezes e por muitos anos, as informações, especialmente as negativas, elas vêm para a população brasileira, no caso, por um aspecto de informação, né? Vamos informar a população do que está acontecendo. Mas quando a gente parte desse princípio de a forma de transmitir uma informação ou como falar com as pessoas e assim por diante, a gente vai notar que existem diversas formas de falar a mesma coisa. Existem maneiras de você falar uma coisa negativa, por exemplo, que ela vai impactar muito a outra pessoa do outro lado. Ela pode gerar um desânimo, ela pode ferir a pessoa, ela pode gerar raiva, ódio, né? Mas também existem formas de você falar a mesma coisa que vai gerar na pessoa compaixão. Aí você vai falar assim, Juliana, que história é essa? Como assim? Ele fala uma coisa e gera ódio, e o outro fala e gera compaixão? Gera amor? Que história é essa? E tudo isso é a maneira como você fala, é a maneira como você se comunica, é a vibração que você emite, que você irradia quando fala. Entendeu? A percepção da outra pessoa, ela pode ser totalmente diferente de acordo com a frequência que você está emitindo quando está falando. E, gente, isso é tão sério, mas tão sério, que isso vale para tudo, assim. Vamos falar no aspecto profissional. Um líder falando com os seus liderados. Tem líder que, dependendo da forma, ele consegue transparecer o que ele quer. Tem outro tipo de liderança que não transparece, que a pessoa fica confusa, ou ela não sabe exatamente o que ela deve fazer. Você sabe que há muitos anos atrás, muitos anos, muito antes de eu me tornar neurocientista e trabalhar com treinamento e desenvolvimento humano, eu participei de um treinamento, eu fiz muitos cursos profissionalizantes, né? E eu cheguei a fazer um treinamento chamado Leader Training. Provavelmente você já ouviu falar, é bem conhecido. É um método americano, né? De formação de coaches, principalmente lá no início, né? Quando o coach estava chegando aqui no Brasil. E esse treinamento tinha uma prática que você vendava a pessoa, você colocava uma venda nos olhos, e aí essa pessoa tinha um bolinho, assim, um montinho de palito de dente, e uma outra pessoa que estava enxergando normalmente, que estava na frente dessa pessoa, ela tinha que direcionar ela para pegar o palito e colocar na posição conforme o desenho apresentado. Então, por exemplo, se apresentava uma casinha, então a pessoa que estava com a venda nos olhos, ela tinha que pegar palitinho por palitinho e montar aquela casinha. E de acordo com a orientação da pessoa que estava liderando, ou seja, que estava dirigindo essa outra pessoa, vinha o resultado. Aí a gente percebia, esse era o treinamento da liderança. E eu me lembro que eu gostei muito dessa técnica, principalmente porque eu me dei super bem. Nessa turma, eu consegui ter um resultado muito bom, assim, né, no aspecto de direcionar a pessoa e tudo mais. E ali eu aprendi. Depois que você vai treinar, você aprende como que eu posso direcionar uma pessoa que está tecnicamente vendado a fazer ou executar determinada coisa, né?
Então, isso depende da maneira como você fala, depende da forma como você se comunica, você vai transparecer as coisas. Mas isso eu tô falando no aspecto profissional, mas na vida pessoal é a mesma coisa. Tá você e seu marido, ou você e a sua esposa em casa. É a mesma coisa. A mesma coisa pode ser dita de formas distintas, né? Aquela toalha na cama molhada, sabe? Aquela roupa jogada no chão. São coisas simples do dia a dia que eu acredito que todo mundo passa, gente. Todo mundo tem alguma questão. Uns têm a questão da roupa no chão, o outro é a louça que não ajudou, o outro é... Todo mundo tem em casa as suas questões. A questão é como falar com as pessoas. Como que eu faço uma comunicação efetiva de forma que eu transmita exatamente aquilo que eu quero e que não transpareça autoritarismo e que não transpareça uma pessoa que está querendo burlar a outra, enganar a outra, entendeu? Porque muitas vezes, já aconteceu com você de você falar uma coisa e a pessoa entender totalmente diferente. Fala, não é possível. Você falou uma coisa... Aí a interpretação da outra pessoa é totalmente distinta daquilo que você estava querendo dizer. Aí, o que você tem que fazer quando isso acontecer com você? Fala assim, calma, peraí, tem alguma coisa errada. A vibração e o campo energético que está aqui, ou que está em você, ou que está em vocês, entre vocês, essa vibração, ela não está compatível com aquilo que você está falando. Senão a outra pessoa não interpretaria daquela forma. Vamos falar assim, existe uma contaminação vibracional, frequencial, tá? Que está atrapalhando esse casal. E que quando eles se comunicam, há uma interferência. Não importa o que aconteça, essa interferência ela vai surgir, ela vai se erguer mais cedo ou mais tarde. Tudo isso parte de um processo da comunicação, ou seja, como eu me comunico com aquela pessoa e principalmente o que eu emito quando eu falo. Agora vai vir a questão relacionada a, tá bom, Juliana, eu entendi essa questão, mas como é que eu faço para mudar quando eventualmente tem alguma confusão ali? Eu não estou conseguindo transmitir, eu não consigo liderar o meu time, eu não consigo transmitir o que eu quero no meu casamento, eu não consigo comunicar com os meus filhos, às vezes é questão de mãe e filho. De você falar, nossa, você chega para uma criança e fala assim, vai tomar banho. Aí a criança esperneia, grita, faz, acontece, chora, é aquele auê. Aí chega uma outra pessoa, fala para aquela criança, vai tomar banho? A criança vai. Aí você fala, não, gente, não é possível. O que essa pessoa fez de diferente? Sendo que ambas disseram, vai tomar banho. É a vibração a partir da comunicação. Gente, você sabe uma coisa? Antes de eu explicar para vocês aqui como resolver essa questão, porque eu acredito que esse é seu objetivo, você que está acompanhando aqui, você sabe que essa coisa da energia, né, que a gente emite, a vibração, embora a física quântica já comprovou que tudo é energia, né, a gente já sabe que tudo é vibração, ainda não é muito compreendido isso, porque a energia é invisível. Então, como é que você vai achar, numa situação esquisita que aconteceu no trabalho, na sua casa, que tem uma energia errada ali, invisível, que não tem ninguém enxergando, né? Que está atrapalhando a comunicação que você tem para com a outra pessoa, gente. Procura entender, isso não é uma cultura ainda. Ainda não existe esse feeling da percepção. Pode ser que você tenha, você que está me ouvindo aqui, querido ou querida ouvinte. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia e não obstante, você é uma agulha no palheiro. Porque ainda não é algo perceptível aos olhos da humanidade. Se fosse, o mundo já estaria muito diferente, né?
de forma que a percepção humana, a ideia humana, o pensamento humano, o sentimento humano produz uma frequência. Esta frequência invisível, por sua vez, influencia o estado, o meio, as suas emoções e as suas atitudes e o seu comportamento e, como consequência, a realização das coisas que você se propõe fazer. Então, tudo, antes de ser o que é uma vibração, energia. Aliás, foi isso que a física quântica descobriu. Ela chegou no nível chamado partícula subatômica. Significa que é energia. Tudo aquilo que nós achamos que é matéria, que é físico, é meramente um campo de energia condensado. Mas é energia. Então, se a gente começar a levar a sério isso, e entender que, na verdade, aquela circunstância, aquela situação, aquela coisa que está dando certo ou aquela coisa que está dando errado, é uma vibração, é uma energia que está, de forma favorável ou não, ajudando ou interferindo o teu processo. Deu para entender? Então, isso significa que, quando você pensa em alguma coisa, quando você pensa numa pessoa, quando você fala dessa pessoa, você emite uma vibração. Já vem tudo, a ideia toda que está no teu subconsciente vem à tona. Ela vem assim, ó. Entendeu? Isso significa que, de acordo com a informação que está lá, é o efeito que você vai produzir. Então, se a informação que está lá é de briga, porque vocês brigaram no passado, que deu maior confusão, que deu tudo errado, você vai trazer toda aquela informação à tona. Era bom a gente começar a olhar para isso, viu? Era bom. A gente começar a olhar um pouco mais para essas questões, a gente começar a ter uma percepção mesmo da vibração que nós operamos, né? A vibração que nós estamos. Eu sei que às vezes é um processo meio paranormal, né? Você fala, mas como é que eu faço para interpretar a frequência que eu tô? Né? Eu tenho que ser sensitivo. Não precisa. Na verdade, se você olhar a interpretação do teu subconsciente, ela está baseada, sabe em quê? Numa primeira instância? Nos seus resultados. Então, faz uma avaliação da tua vida. Faz uma avaliação, assim, relacionamento, financeiro, saúde. São 3 aspectos. Aí você avalia e vê como é que está tua vida financeira, teu relacionamento, a saúde. Faz um levantamento agora. De acordo com a informação que vier, é o que está armazenado lá no teu subconsciente. A crença enraizada é relacionada aos resultados que você tem hoje. Porque o nosso subconsciente, ele projeta holograficamente aquilo que nós somos, em verdade. Não aparentemente. A aparência é uma coisa. Aparentemente eu tô sorrindo, aparentemente tá dando tudo certo, aparentemente eu tô bem. Mas qual é a vibração verdadeira que você emite quando fala? Qual é a vibração verdadeiramente que você emite quando pensa? Quando pensa naquela pessoa, quando pensa naquele trabalho, quando pensa naquele projeto, quando pensa naquele contrato, qual é a vibração verdadeira? Eu vou te dar um exemplo básico. Vamos supor que você esteja prestes a fechar um grande negócio. E você está entusiasmado por ele. E você pensa nesse negócio que você quer fechar. Mas lá no fundo, você tem medo que não dê certo. Esse medo é a vibração que você emite. Não é o eu quero que dê certo. O medo de não dar certo será a vibração que vai operar em nível de subconsciente, que vai prevalecer. Entende? Aí você fala assim, Juliana, mas fechar esse contrato ou me envolver com esse projeto é uma coisa boa para mim. É uma coisa que vai me fazer bem, eu sei. Mas o teu subconsciente, ele não sabe. Ele não vai diferenciar e falar assim, não, isso daqui é bom, então vamos fazer. Isso daqui é mal, não vamos fazer. Ele não vai diferenciar. Para ele, tanto faz.
A questão é você. Qual é a vibração verdadeira que você emite? Você sabe que para o universo, para o Criador, não dá para enganar, não. Você pode enganar seus amigos, parceiro a parceiro, os filhos, as pessoas que estão à sua volta. Pode falar que tá tudo bem, não tá? Provavelmente eles vão acreditar. A não ser que tenha algum mais, que tenha uma percepção da vibração, né? Do contrário, ninguém vai perceber. Mas para o universo, ou para o Criador, como você preferir, não dá para enganar. A única forma é você emitir a vibração correta. E aquilo que você emanar para o universo voltará na sua direção. É lei. Lei do universo. Nada, nem ninguém pode mudar isso. Então, se eu parto desse princípio, de que aquilo que eu sou em verdade volta para mim, eu vou começar a me preparar mais, a ter uma preocupação positiva, né? De você falar assim, eu preciso melhorar, eu preciso me preparar, eu preciso vibrar numa energia mais favorável para realizar mais. Você concorda? Imagina se um certo número de pessoas no mundo entendessem essa ciência, porque é uma ciência. Imagina se um certo número de pessoas compreendessem a ciência por trás disso que eu estou falando agora e falasse assim, bom, então, se a vibração que eu opero, ela é irradiada e ela produz efeitos na minha vida, então o que eu tenho que mudar primeiro? Antes de mudar de casa, antes de mudar de marido, antes de mudar de país, antes de mudar do que eu quiser mudar. Antes de eu mudar do que eu quiser mudar, eu preciso mudar a minha vibração. Porque a minha vibração, ela vai ser emitida e vai trazer mais do mesmo na minha direção. Entendeu? Isso seria feito em primeiro lugar. As pessoas cuidariam da maneira como elas pensam. Elas não permaneceriam numa vibração densa, baixa e depressiva por muito tempo, porque elas sabem que essas vibrações baixas vão promover verdadeiros estragos na vida delas. Nós não somatizaríamos tanto emocionalmente os problemas de ficar pensando e repensando. Provavelmente as pessoas perdoariam com mais facilidade ou teriam mais flexibilidade. Você entende que essa ciência, esse conhecimento, ele faria um tipo de revolução no mundo? No momento em que algumas pessoas compreenderem isso, um certo número de pessoas pode tornar isso possível. Mas tem que ser uma prática real e entender pelo lado da ciência. Ainda que isso tenha sido falado por grandes mestres, ainda que esteja escrito na Bíblia, como eu mesma já citei aqui diversas vezes, mas o olhar ele deve ser científico, para que não haja diferenciação entre ninguém e nem nada. É preciso enxergar pelo lado da ciência. Aí você compreende que há uma vibração que precisa ser mudada. Aí você compreende que a mente humana, ela é mais poderosa do que parece e que ela produz efeitos no meio dela, no meio de outras pessoas. Entendeu? Então este é o comunicado. Essa é a visão para que você comece a entender. Agora, a forma e a maneira de você sair de lá e realmente mudar. Você fala assim, Juliana, eu quero mudar. Eu quero transformar. Aí você precisa de algo, de algum elemento que venha para confirmar o novo padrão mental. Nós chamamos pela ciência
esse elemento de elemento confirmador. Existe uma lei que opera no subconsciente, que inclusive vai ser explicada em breve no livro do autor Jairo Carlos, que vai lançar em breve, né, chamado Segredos da Riqueza. Olha que título legal, né? Segredos da Riqueza, ele desvenda todas as leis que regem a mente subconsciente. A mente subconsciente, ela é fabulosa, ela é fantástica, ela é transformadora. Mas nós precisamos entender como ela opera, né? E uma dessas leis que opera no subconsciente, que as outras você vai descobrir quando você ler o livro, que quando estiver disponível eu vou te avisar, é chamada a lei da confirmação. Que através de um elemento confirmador, um elemento físico, você pode transformar o seu modelo mental. É como se você, através desse elemento físico, desse objeto, você fizesse uma alteração do modelo mental no teu subconsciente. Como funciona isso, Juliana? Por exemplo, vamos supor, eu falo muito dos cristais aqui, né? Das pedras. Vamos supor que você escolha um cristal e você diga assim, olha, a partir de hoje, esse cristal, ele vai representar a harmonia na minha casa. Vamos supor. Quando você movimenta a intenção, porque isso é uma intenção, você dirige a sua mente para essa intenção. E você diz, esse cristal, ele representa harmonia no meu lar. Todas as vezes que você entrar na sua casa e que você olhar para essa pedra, ela vai representar a harmonia. O seu cérebro, ele vai ativar a informação que você cadastrou como o elemento de confirmação da harmonia na sua casa. E ele vai passar a produzir uma vibração, uma onda eletromagnética que sai dos seus pensamentos, dizendo assim, esta é uma casa harmônica. Esse processo, gente, é muito poderoso, tá? Muitas pessoas, aliás, isso já é antiguíssimo. Hoje a gente está explicando em forma de ciência para vocês, mas isso já é uma ciência muito antiga. Quando você introduz no campo algo de fora, é chamado pela ciência de enxerto, nós fazemos um enxerto naquele campo vibracional que antes estava desarmônico para introduzir a harmonia. Então eu levo um elemento de fora que significa harmonia e coloco lá. Aí você começa a receber a vibração, a frequência, para que aquilo de fato ocorra, tá? Da mesma forma, você pode usar também, aqui eu dei o exemplo dos cristais, mas você pode usar também joias. Existem muitas pessoas, inclusive me fizeram uma pergunta recentemente no Instagram essa semana. Juliana, eu posso utilizar joias para colocar intenção para determinadas coisas que eu quero? E eu falei, não só pode, como deve. Eu mesma faço isso. Eu tenho determinadas joias que eu uso para momentos específicos que eu vou. Por quê? Eu crio uma associação com o meu cérebro para que aquela informação fique cadastrada. Então, eu digo assim, eu vou para tal lugar fazer tal reunião e esta joia representa o sucesso daquela reunião. Seja um colar, seja um brinco, seja um anel, seja uma pulseira. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres, tá? Então, tudo isso, você pode utilizar esses elementos para cadastrar informações no teu subconsciente, para que você ative esses gatilhos com mais facilidade. Então, uma das maneiras de você realmente mudar a frequência que você está hoje, só tem uma maneira, gente, de verdade, de mudar, mudando. Você só pode mudar quando você muda. Mude mudando. Introduza algo novo, porque introduzir algo novo significa mudar. Introduzir algo novo significa transformar. E faça isso que você vai ver o efeito. Eu vou convidar você a entrar lá no meu Instagram, que eu vou te passar aqui a nota
tá? Em algum lugar que você conseguiu, já entra lá e me segue. É @Juniza com Z oficial, @Juniza com Z oficial. Entra lá no meu Instagram, me segue e eu compartilho com vocês diversos conteúdos que inclusive fala sobre essa ciência. Eu revelo vários pontos dessa ciência, muitas coisas que são baseadas no livro do Jairo Carlos, que fala desvenda, né, esses mistérios do subconsciente para te ajudar a ter uma vida melhor, tá? E a ter uma realização maior. E essa parte da lei da confirmação de objetos que você pode, eu vou divulgar para vocês lá nos meus stories no Instagram. Então me segue lá que eu vou falar para vocês em breve tudo que você precisa fazer e alguns objetos e alguns elementos que você precisa utilizar para conseguir fazer mudanças e alterações de padrões mentais. Tá bom? Vai lá, entra no meu Instagram que logo eu vou passar para vocês todas essas dicas, tá? @Juniza com Z oficial. Vai ser um prazer inenarrável estar com todos vocês lá no Instagram também. Tá bom, meus amores? Estamos chegando ao fim aqui do Super Cérebro. É um prazer inenarrável falar com todos vocês. Um beijo carinhoso no seu coração. Fica com Deus e até a próxima. Tchau! Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Super Cérebro. Apresentação da neurocientista, mentora e palestrante Juliana Nisa. Super Cérebro com Juliana Nisa.